Bom dia a todos. Bom dia. Nesse momento, daremos início ao Junior Talks, Serviço à Humanidade. Eu sou Lumi Kakuda, junto com o companheiro Leandro Yamoto, daremos início a essa atividade. No início do ano de 2019, presenciamos um triste acontecimento envolvendo o rompimento da barragem Córrego de Feijão, em Brumadinho. Durante as buscas por sobreviventes e desaparecidos, um jovem destacou-se pela sua brilhante atuação. Para proferir este Junior Talks, convidamos o palestrante Pedro Aihara, tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e graduação em Ciências Militares com ênfase em Gestão e Prevenção de Catástrofes pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, é especialista em Gestão de Projetos pela Universidade de São Paulo, a USP, e em Prevenção de Desastres pela Universidade de Yamaguchi, no Japão. Mestrando em Direitos Humanos pela UFMG, atuou em tragédias como Mariana, Janaúba e, mais recentemente, em Brumadinho, onde foi o porta-voz após a tragédia. Desde já, lembramos que o palestrante trará diversas reflexões e informações relevantes. Bom, com muito orgulho, convidamos o tenente Pedro Aihara. Muito obrigado. Pessoal, primeiramente, muito bom dia para todos vocês, especialmente bom dia para a galera que estava ontem, até de madrugada lá comigo, lá, a gente estava se divertindo. É uma honra enorme para mim estar aqui, uma satisfação profissional e pessoal muito grande, especialmente nesse evento sendo sediado pela JCI Brasil e Japão. Eu sou descendente de japonês, com muito orgulho, então esse evento aqui ele tem um significado muito singular para mim também. E hoje a nossa ideia é realmente fazer um bate-papo, a gente ter algumas reflexões que elas podem ser interessantes para a missão, né, para a nossa missão, para a missão da JCI. E a ideia é a gente realmente fazer um bate-papo bem formal, então vocês fiquem à vontade também, para se vocês quiserem, né, mandar as perguntas, no final a gente vai abrir para as perguntas, mas se vocês quiserem a qualquer momento também compartilhar uma experiência, né, relatar alguma situação, fiquem de fato à vontade. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso propósito, né, sobre como que essa ideia ela é importante para as atividades, né, de uma equipe de emergência, do Corpo de Bombeiros e também para as atividades de vocês. E eu começo falando o seguinte: ninguém chama uma equipe de urgência, uma equipe de emergência, ninguém chama os bombeiros para tomar café, não é verdade? Geralmente, quando eles ligam o 93, quando eles chamam as nossas equipes, é porque ou alguma coisa muito grave aconteceu, ou alguma coisa muito grave está prestes a acontecer. E aí os nossos cenários, via de regra, eles envolvem cenários que são caóticos, que são situações críticas, que são cenários extremos, que vão desde cenários, né, realmente como combate a incêndios, sejam incêndios residenciais, sejam incêndios florestais. Agora a gente está numa época onde isso está acontecendo bastante, né? Estávamos com equipes também lá na Amazônia, apoiando a Operação Verde Brasil. Situações também de enchentes, alagamentos, inundações. São Paulo é uma cidade que é muito afetada com isso. Belo Horizonte também, que é a minha cidade, não é diferente. Anualmente a gente entra agora em outubro, na segunda quinzena, no período chuvoso. E aí a gente tem esse tipo de ocorrência em todas as cidades e acabam, infelizmente, todos os anos nós temos vítimas fatais nessas situações. Situação também de colapso de estruturas também, né? Prédios desabando, estruturas, elas acabam desmoronando, pessoas soterradas, e aí nossas equipes também são chamadas a lidar com esse tipo de situação. Resgates também rodoviários, ferroviários. Minas Gerais, que é meu estado, ele tem a maior malha rodoviária do país, então várias vezes por dia nós somos acionados para atender acidentes, né, na 262, 381, 040, enfim, essa é a nossa realidade. E aí a primeira pergunta que fica: por que mesmo nesse cenário, né, tão caótico, nesse cenário tão crítico, que sempre nós iremos atuar em situações adversas, por que ainda assim os nossos times eles funcionam? Por que ainda assim nós conseguimos entregar resultado? Quando aconteceu a tragédia em Brumadinho, muitos especialistas eles afirmavam o seguinte: eles falam assim, olha, é uma área de 4 milhões de metros quadrados, a área que foi afetada diretamente pela mancha de lama, com uma quantidade de rejeitos de 10 milhões e meio de metros cúbicos de rejeito, que equivale a mais de 4.200 piscinas olímpicas de rejeito, uma energia cinética em relação ao impacto da lama, que foi capaz de carregar tratores de 70 toneladas por mais de 6 quilômetros,
uma energia cinética que foi capaz de segmentar, às vezes, uma pessoa em 12, 13 segmentos diferentes. E isso para que vocês tenham uma noção, né, do impacto que é causado por isso. A gente está falando, às vezes, de encontrar, né, um braço de uma pessoa em um ponto e achar uma perna dessa mesma pessoa a 8 quilômetros de distância. E dentro da operação nós achamos, às vezes, uma mesma pessoa justamente segmentada em 12, 13, 14 segmentos diferentes. Muitos especialistas eles falavam o seguinte, eles falam assim, olha, é impossível que vocês consigam localizar e identificar mais de 50% dessas vítimas. Para que vocês tenham uma ideia, no World Trade Center, com uma área 10 vezes menor do que a nossa, uma quantidade de escombros 10 vezes menor do que a nossa, com uma característica, né? Você trabalhar em termos de salvamento com o concreto, com escombro de concreto, é muito mais fácil do que você trabalhar com rejeito, pela característica de conseguir operar com máquina pesada, da questão, né, da própria mobilidade daquele material. Lá eles conseguiram, num procedimento que durou mais de 5 anos, localizar e identificar 60% das vítimas dos atentados terroristas. E hoje, lá em Brumadinho, vamos bater agora 9 meses de operação ininterrupta, e lá com 9 meses de operação, nós já conseguimos localizar 93% dessas vítimas. E aí as pessoas que falavam que aquilo dali era impossível, que aquilo dali não daria certo, elas se perguntam, né, por que ainda assim os times funcionam? Porque quando nós chegamos em Brumadinho, eu fui acionado, entrei numa das primeiras aeronaves que chegou em Brumadinho, cerca de 20 minutos depois do rompimento, nós já estávamos pousados no local lá, chegamos inclusive do que a própria empresa lá no local, e aí a gente viu aquele cenário de guerra, e de fato era um cenário de guerra, as pessoas desesperadas, sem saber o que tinha acontecido. Por que os nossos times funcionam? Por que um cenário tão adverso nós conseguimos entregar, né, achar 251 das 270 vítimas, entregar esses 93%, né, de eficácia nas buscas? Por que isso acontece, né? E a palavra é muito simples, né, porque nós temos propósito. Porque às vezes quando a gente conversa de propósito, pode parecer uma coisa abstrata demais, pode parecer uma coisa que não faz tanta diferença no dia a dia, no resultado final das nossas atividades, mas na verdade isso é o que faz uma operação, ela ser uma operação de sucesso ou não ser uma operação de sucesso. Porque você imagine uma situação como essa, em que a gente chegou e que nós temos que buscar numa área de 4 milhões de metros quadrados, com pontos onde a profundidade da lama, ela varia, né, entre 5, 6 até 12 metros de profundidade, e às vezes você tem que ir atrás de um segmento para conseguir identificar uma pessoa que é um pouco maior do que uma caneta. Se todo mundo não compartilhar desse propósito, todo mundo não entrar nessa operação realmente pensando, o que eu preciso entregar, né? Qual que é o meu papel nessa operação? E esse propósito, ele ser compartilhado, desde o soldado, desde o meu recruta mais moderno, até o comandante geral de uma instituição, até o alto comando, isso não vai funcionar. Porque todo mundo precisa, de fato, né, participar daquilo dali e entender, né, qual que é o valor do trabalho ali de cada um. Essa foto é uma foto de um momento real da nossa operação, e nesse momento aqui, essa foto ela se deriva, né? Ela se origina no momento que uma família que foi afetada pela tragédia, isso daqui é a casa dessa família, a casa dela está completamente destruída, tomada pela lama, como vocês podem ver. Essa família ela procurou as equipes, né, do Corpo de Bombeiros e disse o seguinte, falou assim, olha, eu gostaria que vocês fossem até a nossa casa e recuperassem a imagem de uma santa e um álbum de fotografias que a gente deixou lá. E naquele momento era um momento caótico da operação, que, né, nós tínhamos várias outras prioridades. Quando a gente fala de um atendimento, de uma tragédia como essa, a gente fala não só do salvamento das vítimas, mas a gente tem que gerenciar também donativo, voluntário, processos logísticos, né? As pessoas que não foram diretamente afetadas, mas que elas precisam acessar equipamentos como postos de saúde, como escolas, e às vezes elas estão ilhadas ali porque a ponte caiu, a gente precisa apoiar nisso, restabelecer serviços essenciais como água, luz, né, que também foram afetadas. Enfim, são uma infinidade de prioridades, e naquele momento a gente poderia ter respondido para aquela família, falou assim, olha senhora, a gente sente muito, só que a gente não pode fazer isso no momento. Só que na verdade a gente fez, era uma operação que ela era arriscada, porque esse local não era um local que era possível de ser acessado a pé, como o entorno estava completamente fluidificado, o acesso só era possível por helicóptero. Era uma operação também que a gente tinha que ter vários cuidados, porque como o alicerce, na estrutura da casa, tinha sido afetada pela lama, a casa ela poderia colapsar, ela poderia desabar, mas mesmo assim a gente fez essa operação. E por que a gente fez essa operação e por que isso tem a ver com o propósito que a gente estava falando? Porque para uma família que perdeu
uma casa, às vezes um ente querido, e uma casa que ela demorou, às vezes, 20, 30, 40 anos para poder juntar dinheiro, para construir, uma família que perdeu a casa onde ela viveu as melhores memórias da vida dela, onde ela viu, né, o filho dela andar pela primeira vez, onde ela comemorou os aniversários da família, do casamento. Você recuperar o álbum de fotografias e a imagem de uma santa, aquilo dali não é você fazer um resgate da imagem de uma santa e de um álbum de fotografias. É muitas vezes você recuperar o quê? O direito à memória daquela pessoa, o direito à dignidade. E isso muitas vezes fica numa camada que, se a gente não tem propósito, a gente não tem sensibilidade para essas coisas, a gente não consegue enxergar isso. E isso vai fazer toda a diferença para aquelas pessoas que estão sendo atendidas, que estão sendo, né, que estão recebendo o nosso trabalho. E aí, quando eu falo do nosso principal ativo, o nosso principal ativo não são, né, as nossas viaturas, as nossas instalações, as nossas técnicas, as nossas doutrinas, mas o nosso principal ativo é, sobretudo, a confiança que a população deposita na gente. Porque quando a população ela vê um integrante ali do Corpo de Bombeiros participando daquilo dali, eles não enxergam só um atendimento que eles vão receber, mas eles enxergam o quê? A oportunidade de esperança, a oportunidade de fazer aquilo de uma forma diferente. E aí a gente pode trazer isso também para a nossa realidade, né? Qual que é o verdadeiro propósito de uma organização como a JCI ou de outra organização semelhante trabalhar em um contexto como esse, né? O que verdadeiramente motiva aquela tropa e qual que é a importância de todas as pessoas que participam desse processo, elas terem a consciência disso. E aí vamos supor que vocês saem daqui e visualizem um acidente aqui de carro aqui, ou então daqui a pouco, né, a gente vai chegar na hora do almoço, o pessoal começa a preparar um alimento, e aí a gente tem um princípio de incêndio, e aí vocês ligam para o Corpo de Bombeiros. Então, tem uma vítima presa às ferragens aqui, ou então, aconteceu um princípio de incêndio. O que vocês querem quando vocês ligam para o Corpo de Bombeiros? Quando vocês discam 93 lá, qual que é o desejo de vocês? Não precisa ficar tímido não, viu, gente? Pode responder. Agilidade, salvar vidas. Às vezes alguma pessoa responde, não, eu quero que apague o fogo, não, eu quero que retire a vítima das ferragens, eu quero que cheguem rápido. Que são respostas que, tecnicamente, são respostas corretas, mas não são respostas completas. Porque, na verdade, o que as pessoas verdadeiramente querem, quando elas ligam para o Corpo de Bombeiros ou para qualquer outra equipe de urgência e de emergência, o que elas querem é solução e esperança. E solução e esperança são conceitos que são muito mais complexos e completos do que a gente achar meramente que a gente tem que entregar, né, só um salvamento, só um atendimento pré-hospitalar, só realmente um serviço de extinção de incêndio, de retirada daquela vítima das ferragens. Hoje, atualmente, lá no Bombeiro, eu estou no setor de comunicação. Antes de trabalhar no setor de comunicação, eu já trabalhei em unidades especializadas, em comando operacional. E em um determinado momento eu era um coordenador de atendimento de um batalhão que é responsável pelo atendimento da região Centro-Sul de Belo Horizonte. E aí uma vez a gente foi acionado para uma ocorrência em que uma pessoa ela tinha perdido o controle do carro dela, tinha saído da rodovia, caído numa ribanceira. A ribanceira ela tinha aproximadamente 15 metros de profundidade. No meio dessa ribanceira tinha uma árvore, ela bateu com o carro nessa ribanceira, ficou presa às ferragens, né? Essa árvore estava mais ou menos 8 metros de profundidade e ela ficou lá presa. Fomos acionados, chegamos lá ao local, descemos de rapel, começamos a fazer a estabilização do veículo, né? Avaliação pré-hospitalar para fazer a extricação dela, era uma vítima que estava consciente, fomos conversando, todo o procedimento lá, imobilizamos, retiramos, subimos com ela para a nossa unidade de resgate, para a nossa ambulância, e no momento que a gente estava colocando essa vítima dentro da unidade de resgate, ela olhou para mim e falou o seguinte, falou assim, Tenente Pedro, eu estou com 2 problemas. Aí eu falei assim, quais são os problemas? Ela falou assim, um problema é o seguinte, eu estou passando por um processo de divórcio, um processo de separação, e todos os documentos do meu divórcio, da minha separação, desse processo que eu estou passando, eles estão lá no porta-malas do carro. O porta-malas do carro que estava a 8 metros de profundidade. Ainda pensei, né? Por que você falou isso agora, né? Que a gente já voltou de lá. Mas enfim, eu falei assim, tudo bem, qual que é o outro problema? O outro problema é porque, aqui tem supermercado Extra, aqui em São Paulo? Sim. Então, o supermercado Extra não saiu daqui, mas o lá de Belo Horizonte, ele era 24 horas, e isso era mais ou menos 1h30, 2 horas da madrugada, e ela falou o seguinte, eu moro aqui próximo, eu saí de casa só para poder comprar um cigarro, e como era uma coisa muito rápida, e como eu moro aqui perto, eu saí de casa e tranquei o meu filho dentro de casa, e a chave está aqui comigo agora. E aí, naquele momento, em relação àqueles 2 problemas que ela trouxe para a gente,
a gente poderia ter falado o seguinte, falado assim, olha, isso não é problema nosso, né? Amanhã, quando a gente vai conduzi-lo para o hospital, amanhã, quando você sai de lá, você vê onde que seu carro foi parar, onde que os documentos foram parar, se o seu filho tal não está em casa. Mas quando a gente entende que a gente tem que entregar, na verdade, solução e esperança, não só trabalho, a gente também consegue oferecer, né, determinadas coisas para aquela pessoa que é atendida pela gente de um modo diferente. E aí a gente voltamos lá até aquele veículo, né, descemos novamente de rapel, abrimos o porta-malas lá, que de fato, né, tinha os documentos da separação dela, e além disso existiam várias outras coisas naquele porta-malas. Me lembro bem que existiam 8 pares de sapato. A gente recolheu todos aqueles pares de sapatos, negócio da academia, livro da faculdade, os papéis de separação, subimos com aquilo dali para a nossa viatura, colocamos lá dentro, com a autorização dela, a gente pegou o celular dela, fez contato com a irmã dela, explicamos muito calmamente o que tinha acontecido, tranquilizamos a irmã dela, pegamos uma viatura nossa que não estava empenhada naquele momento, e aquela viatura ali levou a chave que estava com ela para a irmã dela, para que a irmã dela pudesse passar na casa dela e pegar o sobrinho. De modo que, ao final dessa ocorrência, aquela pessoa ela estava completamente satisfeita, completamente atendida, né, e completamente plena dos seus desejos, porque ela tinha tido contato com uma equipe que não só tinha prestado um atendimento pré-hospitalar, né, um serviço de retirada ali realmente dela daquelas condições, mas de fato tinha solucionado os problemas dela e tinha oferecido esperança naquela situação tão complicada para ela. Entender realmente, a gente entendeu de fato o que aquela pessoa precisava. E uma coisa que é muito importante, naquele momento que a gente entende que a gente tem que entregar solução e esperança, a gente consegue, né, às vezes, sair daquela linha meramente de só entregar serviço, de só entregar trabalho, né, e que às vezes com um pouco mais de esforço, a gente consegue, né, promover essa realização para a pessoa. Isso ressignifica não só aquela pessoa que recebe a atividade, mas também ressignifica para aquelas pessoas que trabalham com isso. Porque quando a minha equipe, quando eu percebo o valor, né, a satisfação que aquela vítima, que aquele cidadão ali, ele tem ao receber um atendimento como esse, eu também vou encarar o meu trabalho de uma maneira diferente. E aí a provocação que fica, né, e na nossa realidade, e na sua realidade? Será que a gente está entregando verdadeiramente, né, só trabalho? Ou será que a gente está entregando, né, solução e esperança? Porque várias vezes nós temos a oportunidade, né, às vezes de fazer um pouco mais, né, de sair ali um pouco da linha ali meramente do que só é pedido, do que só é esperado, para conseguir oferecer solução e esperança, mas às vezes a gente se sabota, entrega só trabalho e acha que aquilo dali vai ser suficiente. E aquilo dali nos coloca, né, numa relação onde a gente fica cansado, a gente não vê motivação no nosso trabalho, a gente não vê significado naquilo dali. Essa foto é uma foto da Dona Yolanda, e a Dona Yolanda ela é mãe de uma das vítimas de Brumadinho, é uma das várias mães que eu conheci e famílias que eu conheci durante esse processo, né, dessas 270 vítimas, provavelmente, pelo menos com um familiar, um amigo de cada uma dessas 270 vítimas, durante esses 9 meses, eu tenho contato. E aí, quando eu conheci a Dona Yolanda, ela me contou a história dela, e a história dela é muito forte, porque ela perdeu o filho dela em Brumadinho, o Robert. Ele tinha 22 anos, era o primeiro emprego dele, ele estava extremamente empolgado, porque era o primeiro emprego dele, acabou se tornando uma vítima, e cerca de 7, 8 meses antes da Dona Yolanda perder o filho dela, e eu imagino que a maior dor que qualquer pessoa pode sofrer é você perder um filho, né, contra a ordem natural das coisas. 7, 8 meses antes dela perder o Robert, ela perdeu um outro filho assassinado. Então, se para uma mãe, né, já é uma dor, né, inimaginável você perder um filho, imagine você perder 2 filhos. E antes disso, antes dela perder esse segundo filho, anos antes disso acontecer, ela perdeu um terceiro filho por leucemia. Então, é uma mãe que já passou por um processo de perda de 3 filhos, e o Robert, o filho dela, é uma das pessoas que ainda está desaparecido em Brumadinho, um dos 19 que nós ainda buscamos nesse processo, né, que ele dura mais de 8 meses, né, de maneira ininterrupta. E por que eu estou falando isso? Porque a responsabilidade que nós temos de entregar o corpo do filho da Dona Yolanda para que ela possa velar é uma responsabilidade muito grande, porque a gente está falando de uma mãe que já perdeu 3 filhos. Isso é muito forte, né? Às vezes a gente entregar um corpo para uma pessoa, para uma família que passa por um processo como esse, às vezes é a única coisa, a última coisa que eles têm para se segurar, para seguir em frente, para conseguir significar, né, processar todo aquele momento de luto que eles estão passando. Porque a situação de desaparecida é muito complicada, porque quando você está com um familiar desaparecido ou numa situação como essa,
não existe, né? Páscoa, Natal, não tem clima para fazer aniversário, não tem clima para você ter determinados momentos. Então, às vezes, as pessoas não entendem muito isso, e isso tem um significado muito grande. Mas por que eu falo sobre relembrar as escolhas? As minhas escolhas, as suas escolhas, as nossas escolhas. Porque quando a gente liga a TV e a gente olha lá, enxerga lá 270 vítimas, ou então quando eu estou nas operações, eu falo assim, poxa, tem 10 pessoas soterradas, tem 15, tem 19 desaparecidos, aquilo dali pode parecer só um número. Só que a questão é que por trás de cada um desses números, existe uma história como a Dona Yolanda. Existem, né, 270 donas Yolandas. Cada número ali, na verdade, é um sonho interrompido, é uma situação como essa. Só que às vezes a gente, né, no nosso contato diário, e a gente, né, atende ocorrência todo dia, vocês lidam com várias histórias, com várias pessoas todos os dias, a gente corre o risco de se dessensibilizar e achar que aquilo dali é só mais um número, só mais uma ocorrência. Então imagine vocês, né, todos os dias lá, uma série de acontecimentos, uma série de ocorrências, incêndio, vítima presa às ferragens, tentativa de suicídio. Imagine se eu entrar para uma ocorrência, pensando o seguinte, falando assim, ai, poxa, mais uma vítima presa às ferragens, poxa, mais uma ocorrência assim, poxa, nossa, que preguiça de atender essa tentativa de suicídio, sem levar em consideração que muitas vezes nós seremos as pessoas mais importantes no dia mais difícil de alguém, que é o dia que uma pessoa vai perder o seu filho, vai perder sua esposa, né? Vai ter ali, né? Vai perder sua casa que ela demorou 20, 30 anos para construir e ela vai ver aquilo dali queimando na frente dela. Então é uma responsabilidade muito grande, eu sempre falo isso com as equipes que trabalham comigo, e quando a gente fala também de organizações, né, que trabalham, que tem realmente essa pegada de um trabalho voluntário, de algo que é proposto para um bem maior, a gente relembrar as nossas escolhas, porque com certeza, no primeiro dia que eu entrei para o Corpo de Bombeiros, eu pensei o seguinte, falei assim, poxa, que sensacional, eu estou entrando numa corporação que tem um ideal tão nobre, e que bacana que eu escolhi isso daqui para a minha vida. E por que eu escolhi isso? Né? Porque eu realmente escolhi, eu poderia ter escolhido várias profissões, eu escolhi, né, essa profissão porque eu queria, porque era, né, impactar positivamente a vida de alguém, ter a possibilidade de diminuir o sofrimento em um momento complicado para alguém, da mesma maneira que vocês, no momento que entraram para a JCI, vocês escolheram também ter um propósito maior em relação a isso. Só que às vezes durante esse processo, né, como a gente está muito tempo, né, como a gente está lidando com aquilo dali todo dia, às vezes a gente corre o risco de esquecer as nossas escolhas. E aí se eu vou para uma ocorrência como essa, esquecendo, né, daquele sentimento que eu tenho que renovar todo dia, que eu tenho que relembrar todos os dias, histórias como a Dona Yolanda, eu deixo de ter essa percepção no momento que eu estou fazendo uma busca. Porque quando eu estou fazendo uma busca, quando eu estou numa operação, que eu sei que eu tenho que entregar uma resposta para a Dona Yolanda, que eu tenho a percepção disso, eu vou trabalhar de maneira diferente. Então, relembrar a minha escolha todos os dias, isso é fundamental. Lembrar, né, pensar, por que eu estou aqui, né, e como que eu estou aqui, e para que eu estou aqui. Eu sempre comento com essas minhas equipes o seguinte, falo assim, vá atender todos os dias, entre nessa viatura, como você fosse atender a sua mãe, a sua esposa, seu namorado, seu filho, a sua filha. Porque no dia que eventualmente for, né, se sua mãe, ela ficar, se minha mãe, por exemplo, Deus o livre que aconteça, mas se ela tiver um acidente de carro agora em Belo Horizonte, ela ficar presa às ferragens, quem vai atender vai ser uma guarnição do meu Corpo de Bombeiros. Nós somos usuários dos nossos próprios serviços. E eu vou querer que aquela guarnição que esteja lá na ponta da lança, ela tenha o mesmo compromisso que eu teria se eu fosse fazer aquele atendimento. Então, ter essa percepção que sempre, né, que a pessoa com a qual nós lidamos, ela também está dentro desse contexto, de que ela também tem a família dela, também tem os entes queridos dela, e isso é fundamental, isso vai fazer a diferença na maneira como a gente interpreta, significa o nosso trabalho e faz o nosso atendimento. Entender também de que não é sobre o que a gente fala, e a gente sempre tende a avaliar, a fazer as nossas considerações, entendendo a partir de uma perspectiva que coloca aquilo que é mais importante para a gente, como mais importante para os outros. Né? A gente sempre acha que o que é prioridade para mim também vai ser prioridade para o outro, o que eu considero, né, como mais importante também vai ser mais importante para o grupo, e às vezes a gente tem que fazer uma virada de chave em relação a isso daí, porque não é sobre o que a gente fala, é sobretudo sobre o que as pessoas elas precisam ouvir. E a gente só consegue fazer essa virada de chave se a gente exerce esse valor, que é um valor bastante difícil da gente exercer nos dias de hoje, mas ele vai fazer uma fundamental diferença no nosso dia a dia, que é o valor da empatia. De saber se colocar no lugar do outro e saber entender a dor que o outro está passando, o que é mais importante para o outro, né? Qual é o momento que ele está vivendo. Com 7 dias da tragédia, muitas pessoas, isso sai inclusive na mídia, talvez vocês tenham acompanhado, elas questionavam o seguinte, elas falavam, olha, 7 dias da tragédia,
é humanamente impossível alguém estar vivo nessas condições. Embora você tenha na doutrina algumas possibilidades de sobrevivência além desse tempo, nas condições de Brumadinho isso era impossível. São 7 dias da tragédia, é impossível encontrar vocês alguém vivo, encontrar alguém vivo. Por que vocês mantêm uma operação, que é uma operação que ela é desgastante fisicamente, ela é desgastante psicologicamente, ela é desgastante emocionalmente, é um desafio logístico, né, porque você tem que manter 400 militares, 150 militares por dia lá, né, com toda uma estrutura de alojamento, de descontaminação, de cuidados médicos, etc. Por que vocês mantêm tudo isso? Se é impossível encontrar alguém vivo, está todo mundo morto. Qual que é o sentido de vocês se arriscarem, né, a terem contaminação por metal pesado, se está todo mundo morto? Termina com essa operação, faz um memorial, né, faz uma homenagem e encerra isso. E se você for parar para pensar, esse é um raciocínio que ele pode até fazer algum sentido, pode até parecer um pouco razoável, quando a gente não exerce esse valor da empatia. E aí, com 30 dias da tragédia, eu conheci uma outra mãe. E essa outra mãe, nós estávamos conversando e ela falou o seguinte para mim, ela falou assim: Pedro, com 30 dias da tragédia, eu tenho certeza que o meu filho não está vivo. Não sou uma pessoa alienada, eu tenho consciência disso, só que o grande problema é que eu sou mãe. E como mãe, a minha esperança é infinita. É o que me caracteriza como mãe. Então, por mais que eu saiba que meu filho ele não está vivo, toda vez que o telefone toca, e toda vez que alguém bate na porta, eu acho que pode ser uma notícia dele. Eu sei que isso é impossível, mas pelo fato de ser mãe, da minha esperança é infinita, eu acho que por algum motivo muito maluco, ele pode ter perdido a memória, ele pode ter ficado sem contato, ele pode ter ficado hospitalizado. Então, se para outras pessoas pode parecer só um corpo, na verdade, para mim, é a única possibilidade que eu tenho de seguir em frente. Porque enquanto eu não receber o corpo do meu filho, eu não vou conseguir entrar no quarto dele, desfazer a mala dele, retirar as coisas dele lá de dentro, não vou conseguir seguir em frente. E percebam, gente, que isso fica numa camada invisível. Isso quando a gente avalia um número, então quando a gente vai tomar uma decisão, aquele primeiro raciocínio lá, ele pode parecer muito razoável. Pode parecer muito razoável quando a gente não se coloca no lugar dessa mãe, não se coloca no lugar dessas pessoas, não percebe realmente o que aquelas pessoas estão pensando. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala, né, sobre propósito, sobre trabalhar dentro dessa perspectiva, a gente tem que questionar muito essa questão da empatia e praticar isso no nosso dia a dia. Porque quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente vai ter uma postura diferente. Teve um outro determinado momento da tragédia que eu tive muito contato com os familiares, né, das vítimas, e aí chegou a esposa de uma vítima também. E aí nós temos uma atenção muito grande com os familiares, nós sempre explicamos tudo que está acontecendo, quais são as nossas prioridades, como é que a operação estava se desenrolando. E aí ela chegou lá, eu estava explicando tudo aquilo dali para ela, né, porque eu estava naquela perspectiva, né, que o que é o mais importante é aquilo que eu considero como importante. Falei assim, ela deve estar querendo entender o que a gente está fazendo, qual que é a nossa prioridade. E eu vi que, na verdade, aquilo dali não estava fazendo sentido para ela. E eu parei e falei assim, poxa, o que realmente essa pessoa precisa? E aí naquele momento, foi alguma coisa muito inusitada, eu abracei. No momento que eu a abracei, ela começou a chorar copiosamente e ela se sentiu extremamente acolhida. Porque naquele momento eu consegui perceber que realmente ela precisava. Que pode parecer uma coisa simples, como nessa situação, um abraço, mas era a demanda dela naquele momento. Mas a gente só consegue compreender, só consegue perceber essa demanda se a gente coloca uma empatia, né, dentro da nossa prática, dentro do nosso cotidiano. E lembrar que é sempre sobre inspirar pessoas, gente. Quantas vezes, né, durante o atendimento dessa tragédia, de várias outras tragédias, né, dentro da minha vivência, da minha experiência profissional, às vezes a gente não tem o feedback de determinadas pessoas, que elas já chegaram ao ponto de falar o seguinte, falar assim, olha, eu já tinha, depois que aconteceu aquilo dali, e eu me lembro muito bem de uma situação em que a gente foi atender uma adolescente, que ela, numa determinada inundação, num determinado alagamento lá em Belo Horizonte, ela acabou falecendo, ela foi levada pela enxurrada, se afogou e foi encontrada quilômetros depois. E aí a gente teve um contato muito grande com a família, teve um cuidado muito grande com a família, e tempos depois eles nos procuraram e falaram o seguinte, falaram assim, olha, o pai dela, quando tudo aquilo dali aconteceu, a minha vida, eu achei que minha vida tinha acabado naquele momento, né, porque era minha única filha, perdi ela nessa situação tão trágica, eu tinha 16 anos, e eu já tinha decidido a tirar a própria vida. Mas quando eu vi pessoas, né, que nem a conheciam, se arriscando, se envolvendo, se comprometendo ali, né, a salvar, a ajudar naquele momento, eu ressignifiquei aquilo.
E quando a gente fala de propósito, a gente também fala sobre inspirar pessoas, porque a gente nunca sabe como que a gente vai estar sendo referência para o próximo. Quando a gente faz parte de uma organização que tem um propósito maior, às vezes a gente não consegue mensurar, não consegue ter percepção do impacto que nós causamos. Porque às vezes pode parecer uma semente muito pequena, né? Às vezes pode parecer que aquilo que eu estou fazendo, aquela tarefa, aquela atividade que eu estou desenvolvendo, não tem um impacto. E na verdade tem um impacto, gente, porque alguém tem que começar, né, com essa tarefa. Alguém tem que começar com esse plantio, com esse convencimento, né? E hoje a gente convence um, amanhã a gente convence outro, depois a gente está convencendo uma comunidade, uma localidade, envolvendo toda uma cidade. E entender que sempre há algo que ainda pode ser feito. Em vários, né, momentos, em conversas que eu tenho com outras pessoas, um questionamento que é comum é o seguinte: você fala assim, poxa, como é que vocês conseguem se manter motivados? Chegando, por exemplo, numa ocorrência em que vocês têm certeza ali, depois do terceiro, do quarto, do quinto dia, que vocês não vão encontrar ninguém vivo, como é que vocês conseguem ainda assim seguir em frente? Porque para qualquer bombeiro, gente, eu vou ser muito sincero nesse sentido, qualquer pessoa que trabalha com vida, seja um professor, seja um médico, seja um bombeiro, o que você mais quer, a sua maior satisfação pessoal, é você chegar ao final de uma ocorrência, poder resgatar uma pessoa e entregá-la viva para a família dela, né? Entregá-la sã e salva, entregá-la feliz, é um momento que é muito gratificante, né? Faz valer realmente toda a sua escolha profissional. Só que em algumas situações, isso não vai ser possível. Você vai trabalhar, por exemplo, há 9 meses, há 8 meses, em uma operação que pode parecer uma operação de resgate de corpos, de cadáveres. Mas aí eu falo que sempre há alguma coisa que ainda pode ser feita, porque mesmo num cenário caótico como esse, que pode parecer uma operação de resgate de corpos, na verdade é uma operação de resgate da dignidade, da esperança. Porque para uma família que já passou por todo esse processo, né, de ser retirada de toda a vida dela, transformada de maneira brusca, quando a gente consegue, né, realmente se envolver, entregar um trabalho ali que as pessoas percebem que nós estamos nos dedicando por aquilo, não só enquanto profissionais, mas enquanto pessoas, que a gente está ali virando noite, que a gente está fazendo aquilo com amor, às vezes a gente ressignifica aquele processo para aquela família. E aí a gente entende que sempre é algo que ainda pode ser feito. Com 7 dias da tragédia, muitas famílias estavam procurando a gente e falando o seguinte: olha, eu quero expressar minha solidariedade, né, meu respeito em relação às vítimas de Brumadinho, só que eu não sei como fazer isso. E a gente iam completar os 7 dias, a gente estava pensando em que homenagem que a gente poderia fazer, etc. Eu estava em conversa com o capitão Kleber, do BOA, e estava na véspera da missa de sétimo dia das vítimas, estava todo mundo bastante sensibilizado, emocionado, e eu pensei o seguinte, falei assim: capitão, ele estava com uma ideia, né, de fazer um sobrevoo no momento que fosse ministrada a missa. Eu falei assim: por que a gente não faz uma convocação para as famílias, para quem quiser manifestar sua solidariedade, levar uma rosa, né, um buquê de rosas, uma pétala de rosa, para algum quartel nosso, e depois a gente decola com os nossos helicópteros de lá e faz o lançamento dessas rosas em Brumadinho. E aí a ideia, ele achou muito legal a ideia, e aí de fato a gente fez isso, a gente fez um vídeo, né, nas redes sociais, chamando a população para quem quisesse doar uma rosa, expressar solidariedade, entregasse essa rosa em um quartel nosso. E aí as pessoas, né, aderiram muito. Isso é uma foto de um desses momentos. As pessoas, elas chegaram, entregavam as rosas, e aí, em determinado momento chegou uma senhora. Essa história parece uma fábula, só que ela é real, gente. Ela chegou com um saco com 2 maçãs e ela falou o seguinte, ela falou assim: olha, eu não tenho condição de comprar uma rosa, um buquê de rosa, pela minha condição financeira, só que eu trouxe aqui esse saco com 2 maçãs, porque isso é o que eu posso entregar. Isso é o que eu posso fazer. Eu gostaria muito que essa força, que essa energia que eu estou passando, que esse gesto meu, ele chegasse até Brumadinho. E a grande sacada da senhora, isso foi muito simbólico, foi muito emocionante naquele momento, porque ela percebeu que mesmo diante de toda aquela adversidade, sempre há algo que pode ser feito. E sempre tem alguma maneira da gente se doar, da gente se entregar para o outro, de a gente participar de algo que é maior do que a gente, que não é puramente egoístico, dentro de qualquer cenário. Às vezes a gente não tem uma rosa, mas a gente tem uma maçã. E às vezes a gente não tem uma maçã, mas a gente tem um gesto. Às vezes a gente não tem um gesto, mas a gente tem um tempo. Então a gente percebeu isso e a gente levou, né, a maçã dela e várias rosas e fizemos, né, e naquele momento nós estávamos com 16 aeronaves empenhadas. Nós decolamos simultaneamente com 16 aeronaves empenhadas. A gente arrecadou mais de 1 tonelada de rosa, e 1 tonelada de rosa é muita rosa. Espetalamos ela e fizemos um lançamento simultâneo em Brumadinho todo. Foi provavelmente uma das cenas mais emocionantes que eu já vi. E aí a gente fez tudo aquilo, e as pessoas, elas se sentiram extremamente acolhidas, abraçadas com aquilo dali. E a grande questão disso, gente,
é justamente a gente perceber que mesmo em cenários críticos, a gente tem a oportunidade de um cenário tão complicado como esse, fazer uma virada de chave de conseguir entregar esperança, conseguir entregar uma operação que poderia ser uma operação de resgate de corpos, poderia ser uma coisa extremamente trágica, como um momento de reflexão sobre o valor da vida, sobre a importância do laço, da conexão daquelas pessoas. E aí tem essa é uma frase que eu gosto muito da Cora Coralina, que fala o seguinte: é que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. E Cora Coralina, que foi uma poetisa que lançou seu primeiro livro aos 76 anos. E aí você pensa, gente, no valor em situações como essa, onde tudo parecia impossível, parecia extremamente complicado. A gente poderia falar assim: olha, essa operação não vai dar certo, são 4 milhões de metros quadrados, são 10 milhões e meio de metros cúbicos de receita, a gente não fazer nada. Mas sabe por que até o momento nós já encontramos 251 das 270 vítimas? Sabe por que a gente consegue ter até o momento uma eficácia, uma assertividade de 93% de localização? A gente só conseguiu encontrar 251 vítimas porque a gente encontrou a primeira. E depois que a gente encontrou a primeira, a gente encontrou a segunda. E depois que a gente encontrou a segunda, a gente encontrou a terceira, e a quarta, e a quinta. Agora vocês imaginem se a gente pensasse lá no início da operação que era difícil demais. Ah, não, isso daqui é complicado demais. Não, isso daqui não vai dar certo. Não, gente, é muita lama, é muito rejeito. Então, assim, a gente também tem o valor, né, ter a percepção de que sempre tem uma contribuição nossa, que sempre a gente pode tornar aquele cenário, por mais crítico que seja, menos crítico, mais sereno, né, com uma maior possibilidade. Isso também é uma obrigação nossa, entender o valor do nosso trabalho. Quando a gente vai para uma operação como essa, eu embarquei na aeronave, quando aconteceu o Brumadinho, o rompimento foi exatamente meio-dia 28. A primeira ligação para o Cobom aconteceu 6 minutos depois, como é central de operações, a gente recebe as ligações 93. 6 minutos depois, 1 minuto depois, nós estávamos reunidos num gabinete de crise, já sabendo dessa situação, alguns oficiais. E aí, né, o nosso comandante geral ele falou o seguinte, falou assim: olha, acabei de receber uma ligação do coordenador do Cobom, que supostamente uma barragem se rompeu, as primeiras aeronaves estão decolando para lá e viaturas também para confirmar se essa informação é verdadeira, mas se for verdade, se preparem, porque a gente pode estar enfrentando uma nova Mariana, e a gente pode estar enfrentando uma operação de guerra. E aí eu pedi para que eu fosse numa dessas aeronaves que estava decolando naquele momento, e aí corri lá para o L ponto, já fui, e 20 minutos depois eu estava pousado. Primeira vez que eu fui voltar em casa, desse momento, e eu saí com a roupa do corpo, foi 21 dias depois que eu fui passar em casa de novo, para ficar um dia em casa, para voltar para o Brumadinho no dia seguinte. E aí, um problema que a gente sofre nessas operações é porque às vezes você sai com a roupa do corpo, geralmente bombeiros você já tem uma mochila preparada ali, né, que tem 2, 3 mudas de fardo, porque você pode ser acionado de última hora para uma operação como essa, então você tem uma mochila preparada. Você chegou ali no primeiro dia, você entrou na lama, teve contato com a lama, a sua farda, ao final do dia, ela vai ficar inservível, ela vai ficar completamente enlameada, né, vocês viram a foto aqui, você vai terminar aquele dia ali, não vai ter nem tempo, nem espaço para você poder lavar essa farda. Você provavelmente vai virar ali, né, rota quente, ali, vai ficar 48 horas, 72 horas direto trabalhando. Se dormir, vai dormir 1, 2 horas ali, de qualquer jeito, acampado em algum local, continuar na operação. E aí no segundo dia, você vai pegar aquela muda de farda limpa que você levou e vai utilizá-la, certo? Beleza. Mesma coisa, no segundo dia, né, trabalhando o tempo todo, cansado, etc. Não vai ter tempo, não vai ter lugar para fazer a limpeza dessa farda. Terceiro dia, você vai usar aquela outra muda de farda que você levou. Vai chegar no quarto ou no quinto dia, você não vai ter mais uma farda limpa para você utilizar. E aí você vai ter que pegar aquela farda do primeiro dia lá, que está enlameada, suja, fedendo com mosquito, e vai ter que vesti-la e vai ter que trabalhar. E você não vai deixar de trabalhar por causa disso. E é complicado, gente, você não vai deixar de trabalhar por causa disso, mas você vai ter uma diminuição da sua produtividade. Porque você já está ali, às vezes, 4, 5 dias ali trabalhando, cansado, uma demanda emocional gigantesca, uma demanda física gigantesca. E aí você acordar 3, 4 horas da manhã em Brumadinho, aquele frio naquela umidade rachada de Brumadinho, e você vestir uma farda úmida, você imagina a sensação, né? Quando a gente sai daqui, molha o sapato ali numa poça, já é difícil, mas você fica essa sensação no corpo todo. E por que eu estou contando isso? Porque em Brumadinho a gente estava com esse problema, alguns voluntários, eles perceberam isso, voluntários de uma igreja de lá, e eles começaram a voluntariamente lavar as fardas dos bombeiros. E aí eles pegavam aquelas fardas enlameadas, né, completamente sujas, lavavam lá, entregavam lá um dia depois, a farda cheirosa, limpa, passada, etc. E aquilo dali fazia toda a diferença para a equipe que estava atuando, porque quando você está 5, 6 dias numa operação, você está cansado, está com todas essas demandas físicas, psicológicas, e aí você veste uma farda, né, limpa, cheirosa, ali, né, naquela situação,
aquilo ali vai te fazer trabalhar mais, vai te fazer trabalhar melhor. Eventualmente você pode encontrar mais pessoas naquele dia e com isso você abreviar o sofrimento de várias famílias que estão sofrendo. E quando a gente fala de uma situação como essa, qualquer minuto a menos de sofrimento ele conta muito. E eu estou contando isso por quê? Dei toda essa volta para quê? A pessoa que lava a roupa, que está fazendo aquele trabalho, ela pode significar a tarefa dela de duas formas. Ela pode achar que ela só está lavando uma roupa, que é uma atividade simples, uma atividade ordinária, o que existe de grandioso em lavar uma roupa? Ou então ela pode entender, ela pode compreender que ela está efetivamente ajudando a salvar vidas. Porque aqueles militares, aquela equipe que vão receber aquela farda limpa naquela situação, né, completamente complicada, eles vão trabalhar de uma forma, vão conseguir, como eu disse, eventualmente encontrar mais corpos, trazer, né, tranquilidade para mais famílias. E qual que é a questão disso, gente? Percebam que a tarefa ela é a mesma. É sobre lavar roupa. Mas dependendo da maneira como eu significo a tarefa que eu faço e como eu entendo o valor do meu trabalho, eu posso entender que eu só estou lavando roupa porque eu estou ajudando a salvar vidas. E a tarefa é a mesma. Mas dependendo de como eu encaro aquilo que eu faço, dependendo de como eu significo, como eu entendo o valor do meu trabalho, eu vou ter uma atitude completamente diferente. Porque quando eu percebo que eu realmente estou ajudando a salvar vidas, eu que estou lavando roupa, eu estou ajudando a salvar vidas, eu não estou só lavando roupa, eu vou fazer isso de uma maneira diferente. Eu vou enxergar um significado diferente daquilo dali e com certeza eu vou ter a percepção da importância da minha tarefa, né? Da importância dessa minha engrenagem no processo como um todo. E perceber que não funciona lá no final se todo mundo realmente não colaborar e se todo mundo não enxergar a beleza e a participação de cada uma dessas atividades no processo como um todo. Essa é uma foto que nós distribuímos todos os dias nas nossas reuniões de briefing e debriefing. A gente tem mais ou menos em média por dia 4, 3 reuniões, né, por dia para a gente alinhar a estratégia de busca, modelo matemático, algoritmo preditivo, vamos georreferenciar isso daqui, vamos adotar uma outra estratégia, cruzamento de dados, é realmente uma operação em termos gerenciais muito complexa, mas todos os dias nós distribuímos e nós temos isso afixado em vários locais da nossa operação, que é um quadro impresso que ele tem a foto das pessoas que ainda estão desaparecidas, com as respectivas fotos, né, com os nomes. O Robert, que eu falei com vocês, que é o filho da dona Yolanda, é esse daqui, ó, aqui de baixo. Aqui. E por que isso é importante também, gente? Porque não adianta a gente chegar numa operação como essa, não adianta a gente fazer o nosso trabalho do dia a dia achando que é só um número, achando que esse número ele não tem nome, que ele não tem rosto, que ele não tem face, né? Essa frase aqui, a motivação de estarmos aqui, é porque o tempo todo eu preciso relembrar essa escolha, relembrar por que eu escolhi estar aqui e a importância da minha tarefa nesse processo. Porque se a gente não fizer isso, gente, ninguém mais vai. A família não vai chegar ali e ela não vai, né, realmente buscar por eles próprios, né? Eles realmente precisam do nosso serviço. Então, essa última barreira entre as pessoas que podem fazer essa diferença naquele momento são essas pessoas. Eu preciso lembrar o tempo todo dessa minha equipe do valor da atividade delas, que eles entendam o valor, né, do trabalho deles. Não basta saber o que fazer, é necessário lembrar a razão pela qual escolhi fazer isso e para quem eu faço isso. Se vocês chegarem para mim agora e perguntarem sobre desastres, sobre legislação aplicável à barragem, sobre como é que você faz um cálculo de risco, sobre o que é um DPA de uma barragem, provavelmente vou saber responder para vocês. Da mesma maneira que não existe ninguém que entenda melhor a atividade de vocês que vocês mesmos. Mas não adianta eu ter uma pessoa que tem um domínio técnico completo disso, da tarefa de vocês, da tarefa que eu executo, se essa pessoa ela não lembra a razão pela qual ela escolheu fazer isso e para quem ela faz isso. Porque nunca é para mim, gente. Eu não trabalho para mim. Eu sempre trabalho para o outro. Então eu tenho que considerar a demanda para o outro e eu tenho que lembrar por que eu estou ali naquele processo. Isso vai fazer toda a diferença. E quando a gente trabalha com esse espírito, com esse sentimento, o feedback que a gente tem é esse feedback aqui. Eu moro no Puladinho. Obrigado, bombeiro, por achar minha tia Camila. Beijo. Esse foi um vídeo, gente, que não foi um vídeo gravado pela gente, não foi um vídeo solicitado pela gente, foi um vídeo que ele foi enviado espontaneamente pelo primo da Camila, para mim, justamente para demonstrar a gratidão, né, daquela família pelo serviço que a equipe, né, que o time, que a corporação tinha executado. E por que eu estou falando disso, gente? Porque as pessoas percebem quando a gente trabalha com valor, quando a gente trabalha com propósito. E isso faz a diferença para as pessoas. Não é só entregar um corpo, não é só fazer uma operação de busca e resgate. É realmente trabalhar com propósito diariamente. Essa é uma frase que os capacetes brancos na Síria, eles utilizam. Ela é baseada numa frase do Corão. E ela diz o seguinte: salvar uma vida é salvar toda a humanidade. E quando a gente fala de salvar,
não é só salvar no sentido biológico, da perspectiva biológica de salvar. Quando a gente fala de salvar uma vida, é muitas vezes descobrir um potencial de uma pessoa, é muitas vezes mudar a realidade de uma pessoa, e às vezes a gente fica esperando, entendendo que a mudança ela vai vir do macro para o micro, que a gente vai esperar mudanças lá em cima, que essas mudanças vão chegar aqui. Mas a gente perde às vezes a noção que diariamente nós temos a oportunidade de fazer a diferença naquela pessoa que está aí ao nosso lado. E aí hoje a gente acaba mudando uma cultura, mudando uma consciência, né? Um ambiente, uma ideia daquela pessoa que está ali ao nosso lado. Amanhã a gente está mudando a consciência, a cultura daquele grupo onde eu estou, depois do setor onde eu estou, depois da cidade onde eu estou, e com isso a gente vai conseguindo escalar esse tipo de mudança, e aí talvez salvar toda a humanidade. E mesmo que a gente não consiga salvar, gente, no mínimo você vai ter feito a diferença para as pessoas mais importantes da sua vida, que são as pessoas que estão ali do seu lado. Pessoal, pelo tempo de vocês, pela paciência de vocês, eu agradeço muito. Como eu disse, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês aqui da JCI nesse momento. Fico muito feliz de estar conversando com pessoas que já têm esse espírito, que já são estimulados, que já enxergam isso, a necessidade da gente entregar não só trabalho, mas entregar solução, entregar esperança, trabalhar por alguma coisa que é maior do que a gente, e também entender, né, que só vai estar bom para a gente quando estiver bom para todo mundo. Quando a gente conseguir perceber isso, talvez a gente consiga fazer mudanças muito positivas na nossa sociedade. E por último, eu vou passar um vídeo da operação, 23 minutos, é muito rapidinho, depois fica à disposição para perguntas, para os questionamentos de vocês, e eu agradeço mais uma vez. Eu queria que vocês parassem por um minuto agora e pensassem nas pessoas mais importantes do mundo para você, nos seus filhos, na sua esposa ou no seu esposo, nos seus amigos, nos seus pais. E agora eu gostaria que vocês imaginassem se essas pessoas fossem retiradas das suas vidas de uma hora para outra, e se vocês estivessem esperando o momento da despedida há mais de 7, 8, 9 meses. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses. É doloroso, não é? E é disso que nós estamos falando. Existem famílias que aguardam dia a dia o momento em que nós iremos entregar essas respostas. Cada bombeiro militar aqui nessa operação tem um compromisso profissional e pessoal gigantesco em conseguir entregar a dignidade que todas essas famílias merecem. E é por isso que cada um aqui não veio só para fazer um salvamento, só um resgate, não é só mais uma ocorrência, mais uma operação. Nós estamos aqui carregando a confiança de 20 milhões de mineiros e de mais de 200 milhões de brasileiros, mostrando para essa gente que existe uma corporação, que existe um grupo de homens e mulheres que verdadeiramente se preocupa com essas pessoas e com o sofrimento delas. Quem não conhece o valor desse time aqui imaginou que seria impossível, que 4 milhões de metros quadrados e 10 milhões e meio de metros cúbicos de rejeito tornariam qualquer operação de busca impossível. Só que eles esqueceram que isso daqui nunca foi só uma profissão, que é sobre um juramento que todos nós fizemos em sacrificar a própria vida, se necessário for, por alguém que muitas vezes nem conhecemos. Nós fomos os primeiros a chegar e nós seremos os últimos a sair, porque enquanto alguma família chorar, nós estaremos aqui, contrariando a estatística, contrariando a probabilidade, contrariando a impossibilidade. Porque não é sobre tragédia, não é sobre tristeza, não é sobre perda. Na verdade, a nossa verdadeira missão aqui é resgatar a esperança, recuperar a fé dessas pessoas e mostrar que esse povo agora é parte da nossa família bombeiro militar. E principalmente é sobre essa gente perceber que a nossa força vem deles. E que mesmo diante de tanta tragédia, surgiu algo muito maior e muito mais forte do que qualquer sentimento de tristeza. A nossa união. A nossa esperança é infinita. Enquanto a população precisar da gente, tenham essa certeza, nós estaremos aqui. Todos os dias, todas as noites, enquanto for possível e também quando parecer impossível. Porque ontem, hoje e amanhã, nós somos e continuaremos a ser os amigos certos nas horas incertas.
Pessoal, então basicamente é isso. Eu espero que essa palavra aqui, que esse momento, ele não sirva para que a gente fique chateado, para que a gente fique triste, mas que sirva, na verdade, como palavra de estímulo, porque nós temos a oportunidade de entregar coisas muito positivas na nossa prática, no nosso trabalho, e realmente eu fico muito feliz de estar conversando com vocês, que são pessoas que têm esse espírito. Então, que você ficou uma palavra de motivação, de reafirmação, e mais uma vez, obrigado pela oportunidade, e como eu disse, é uma honra compartilhar isso com vocês. Muito obrigado. Pedro Aihara, muito obrigado pela sua palestra. Eu que agradeço. Por aceitar o convite nosso, pela sua presença, pela humildade e pelos seus atos. Agora nós vamos dar sequência a uma sessão de perguntas breve, dado o adiantar da hora. E eu queria, na verdade, te parabenizar e agradecer pelo ensinamento que você passou para a gente. Nessa manhã, quando você mencionou quando a motivação acaba, naqueles momentos de extremos, né? Quando a motivação acaba, você buscou o propósito. E isso te reforçou cada vez mais. E uma das várias perguntas que surgiram entre o público que mandaram no número nosso foi a seguinte: apesar desses momentos extremos, como que você trabalha a questão emocional, a questão do medo, não só consigo mesmo, mas em relação à sua equipe? Como que eles podem voltar para casa, voltar a ser pais, mães, esposos, esposas, amigos e amigas? Como que eles podem voltar nessa situação? Como que eles podem ter um equilíbrio emocional nessa questão? Acho que a primeira coisa, gente, é ter fé, né? E quando eu digo fé, não é fé no sentido necessariamente religioso, não. Acho que você tem que acreditar em alguma coisa maior, né? Que pode ser dentro da sua consciência, dentro da sua crença. Você pode crer em Deus, você pode crer no valor que é a cooperação entre as pessoas, que aquilo dali pode construir. Você pode ter fé na confiança que as pessoas depositam em você. Eu acho que assim, você realmente tem uma perspectiva, justamente, né, de que não é que as coisas elas estão dentro de um contexto, de uma sistemática muito maior. E isso acho que faz toda a diferença, porque, né, a gente passa e passou e vive vários momentos extremamente, às vezes, delicados, extremamente complicados, né? Eu lembro o primeiro dia que eu cheguei lá, né, que assim, eram mais de 1.000 pessoas, assim, que não sabiam o que tinha acontecido, que estavam me rodeando. Nós éramos 5 ali que tínhamos acabado de pousar, e as pessoas elas queriam aquelas respostas, e a gente poderia ter se desesperado, né? Mas eu acho que quando você acredita, fala assim, não, tem jeito, dá para fazer alguma coisa, e, né, existem pessoas que confiam em mim, eu estou sob uma proteção, né? E aí você pode achar que é divino, espiritual, enfim. Eu acho que isso faz toda a diferença. E também entender, gente, que é lógico, como eu disse, enquanto bombeiro, enquanto profissional, a minha maior satisfação ela seria poder entregar essas vítimas vivas para as respectivas famílias. Mas é entender também que, infelizmente, a gente não pode assumir também, às vezes, toda a dor do mundo. Que a gente precisa trabalhar aquilo dali de uma forma profissional, de uma forma saudável, mas que aquilo dali, quando a gente chega em casa, aí é um outro momento. Aí é uma outra face nossa, a gente não precisa ser infalível o tempo todo. Eu acho que é realmente o momento da gente se abrir, da gente compartilhar aquilo dali e da gente saber que a gente não está sozinho. Em vários momentos, assim, quando eu estava muito cansado, né, nos primeiros dias, assim, eu realmente não dormia pela quantidade de demandas, que era reunião o tempo todo, era decisão que a gente precisava tomar, alinhamento que a gente precisava fazer com as equipes. E aí eu fiquei muito cansado na primeira semana, porque realmente eu não parava nem para comer por questão de tempo. Eu emagreci acho que 4 ou 5 quilos, o pessoal da minha equipe estava extremamente preocupado comigo. Eles falaram assim, não, você vai surtar uma hora e vai cair dura, e uma hora você tem que parar, você tem que comer, ir ao banheiro e tal. E quando às vezes eu pensava que estava muito cansativo, eu pensava muito nisso também. Eu falei assim, poxa, eu não estou sozinho, tem tanta gente que confia no meu trabalho, tem tanta gente que está aqui, né, mandando uma energia positiva, mandando uma força para a gente. E aí quando você percebe isso, eu acho que naturalmente você se faz mais forte, você fica mais resiliente psicologicamente e você consegue lidar com isso de uma maneira mais leve, de uma maneira mais saudável. Muito obrigado. Muito obrigada, tenente. Pela hora, infelizmente, vamos ficar somente com essa pergunta. Gostaria também de informar, né, que o nosso querido tenente Aihara, ele é um dos grandes ganhadores aqui do Prêmio TOIP, um prêmio muito importante pela JCI Brasil-Japão também.
E aí, para a entrega do prêmio, gostaria aqui de convidar, então, o meu querido companheiro, Leandro Yamoto, o coordenador do Prêmio TOIP pela Brasil-Japão. E também gostaria aqui de convidar o nosso coordenador da Convenção Nacional, Alexandre Kawase, também para fazer a entrega aqui de uma pequena lembrança ao nosso palestrante. Gostaríamos aqui de agradecer a presença do Tenente Aihara, veio de Belo Horizonte, para poder falar aqui para nós, membros da JCI Brasil-Japão. Eu até fiz algumas anotações aqui. Por que chamamos o Pedro Aihara para a nossa convenção? Porque acho que falamos aqui de propósito, entender o valor do nosso trabalho. Então, sempre lembrar-nos, todos os encontros, todas as reuniões que nós sempre colocamos, sempre declaramos que servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. E tem tudo a ver com isso que foi falado aqui pelo Pedro Aihara. Então, acho que isso é importante, É aí que está o valor do nosso trabalho. E tivemos a notícia aí que estamos diminuindo o número de membros, números de organizações locais. Talvez esteja faltando um pouco disso. Relembrar o nosso propósito, entender o valor do nosso trabalho como membros da JCI, E essa frase aqui que foi muito forte, Salvar uma vida é salvar toda a humanidade. Então, acho que todos nós, como membros da JCI, fazemos parte dessa corrente, de ajudar a salvar vidas, juntamente com os bombeiros e tantas outras profissões que estão aí engajadas nesse propósito. Então, obrigado, Pedro. Acho que abrilhantou demais aqui a Convenção Nacional e esperamos, que todos vocês que tiveram essa oportunidade, esse privilégio de ouvir as palavras do Pedro Aihara, possam levar aí para suas casas, seus companheiros, nas suas organizações locais, essa reflexão sobre o nosso trabalho como membro da JCI. Obrigado mais uma vez, Pedro.